começar o negócio, eu já pus para gravar aqui. Aí, assim, ficou alguma consideração que você queria perguntar da reunião da sexta-feira, alguma coisa assim? Não, não. Você chegou a tentar pensar naquele do conjunto das funções que saem de x e vão em 0, 1 e o conjunto das partes de x? Sinceramente, não pensei. Beleza, só para Porque eu saber. assisti a reunião e já fui deitar. Ah, não, tá ótimo, tudo bem. Ah, sem problema. Então, só para avisar, pessoal, a gravação ela vai estar seguindo esse layout aqui, tá? Embora a gente vá ver diferente, na gravação vai estar aparecendo o PDF, aqui embaixo o chat, caso para ver alguma coisa, e aqui o journal, a lousa do journal. E aqui eu, para, sei lá, vocês verem que existe uma cabeça por trás da voz. E eu gravei isso, que Inception, mas tá. Mas a gravação não vai aparecer porque a gravação não tá gravando a tela. Mas tá. Então, tá todo mundo me escutando bem? Sim. Acho que isso é um sim unânime. Então, só para relembrar então qual é a pegada do que a gente vai ter nessa segunda fase dos seminários, o negócio é ver a minha caligrafia ruim e estruturas algébricas. Isso faz parte das atividades com o Lucas de iniciação científica. E as atividades de iniciação científica com o Lucas, né? Não é que o Lucas é de iniciação científica, isso é importante ficar claro. Porque nem tudo é comutativo, a gente vai se dar conta disso. Aí a narrativa da coisa é assim, tentar observar, encontrar padrões algébricos, seja lá o que isso signifique, padrões algébricos em ambientes familiares e daí abstraí-los familiares para daí abstraí-los no contexto da álgebra mesmo. Daí a álgebra abstrata. O que a gente já viu nesse sentido foi, a gente já viu um negócio que chama monoide. Deixa eu escrever um pouco melhor do que minha cara, né? Monoide. Que consiste num conjunto M munido de uma operaçãozinha. Então, uma função que sai do M cartesiano M e vai para M, só que a gente chama de operação binária. E essa operação ela tem elemento neutro, que é um rapaz que quando a gente faz ele operado com alguém é igual ao alguém, e isso também é a mesma coisa que o alguém operado com ele. E tal que essa coisa é associativa. Nossa, minha letra hoje tá uma beleza. Associativa. Que é quando a dança dos parentes é irrelevante. Isso surgiu, esse tipo de monstrinho, ele apareceu quando a gente estava mexendo com funções. Se a gente pega
Um exemplo natural desse tipo de coisa, no contexto de conjuntos, é quando a gente pega funções de x para x. F, tal que f de x em x é função, né? Porque aí a operação que a gente coloca é simplesmente a de composição. A composição tem elemento neutro, que é a função identidade, e a composição ela é associativa. Então, temos aí um exemplo de monoide. E, além desse rapaz, a gente viu grupos que são monoides, em que todo elemento tem inverso. Elemento tem inverso. O inverso é aquilo que a gente imagina, que é quando a gente pega, se M é o cara e M' é um dos candidatos a inverso, ele tem que satisfazer isso aqui. Ou seja, quando você opera o inverso com o cara do qual ele é inverso, vai dar o elemento neutro. Tá? E aí o Lucas já viu que o inverso quando existe é único, o elemento neutro quando existe é único, que são as coisinhas que a gente precisa dessas paradinhas por enquanto. O exemplo natural dessa coisa mora no x, nas funções de x em x, que é esse negócio aqui. Opa! São as funções que saem de x para x, que são bijeções. Então, o inverso, nesse caso, de um elemento vai ser a sua inversa enquanto função. E aí, como já era associativo, tinha elemento neutro. Portanto, dado o critério, ele vai ser um exemplo de grupo. E aí o que a gente tinha visto mais no finalzinho foi um negócio que chama grupo de Grothendieck. Grothendieck, que essencialmente ele faz o seguinte: ele pega um monoide que é comutativo. Ele ser comutativo significa que a operação, a ordem com que você opera não importa, tá? Então, monoide comutativo com um negócio que chama lei do cancelamento. Cancelamento. Então, existe um grupo que contém o monoide. De um jeito maroto. Contém o monoide de um jeito maroto. Em que sentido? É como se a gente pegasse o monoide, olhasse ele, o reflexo dele num espelho, aí ele ia estar refletido aqui. Para a gente obter um grupo de um monoide, o que a gente vai querer é pegar um elemento que tem aqui, e possivelmente não tem inverso, e cozinhar o inverso dele aqui. E aí esse reflexo dele no espelho vai ser o cara que, quando a gente opera, vai dar o elemento neutro que mora aqui, é o espelho, em certo sentido. Essa analogia é bem porcaria, mas ela esconde, ela meio que sintetiza os detalhes técnicos da construção. E com essa coisa aqui, a gente fez a construção do Z, dos inteiros. Z a gente viu como
grupo de Grothendieck. Eu não vou abreviar o nome dele, eu me recuso. Embora dê vontade. Grothendieck dessa coisa aqui. Ômega com a operação de adição e o elemento neutro 0. Então isso foi o que a gente viu. Eu só dei uma prévia do que a gente tinha visto. Tá? Deu para ouvir bem e ver bem esse monte de abobrinha que eu falei? Lucas confirmou que sim. Outras pessoas em silêncio, eu acredito que sim também. Então, só que assim, o propósito dessa IC não é só estudar álgebra pela álgebra. Desculpem os algebristas. Mas pegar a parte de álgebra do que vai ser necessário para futuros estudos em análise e topologia. Então, ficar gastando muito tempo em grupo não vai ser muito útil. Então, a gente já quer ir direto para anéis. Aí, assim, antes de falar de o que é um anel, a ideia do anel assim, é que vai ser um tipo de estrutura onde tem duas operações. Não vai ser só uma, vão ser duas operações. Então, há duas operações que são compatíveis entre si. Elas são compatíveis em algum sentido. E aí, assim, só para dar um exemplo de que tipo de compatibilidade que eu quero, quando a gente está no contexto de teoria dos conjuntos, assim, para dar uma ideia de que esse tipo de coisa aqui é natural. Aliás, uma pergunta. Essa letra azul no fundo preto está muito ruim? Vocês querem que troque para branco ou amarelo? Indiferente para mim, ok. Tudo bem. Vou prosseguir então. Então, em teoria dos conjuntos, a gente pode definir umas operações, eu vou colocar aqui entre aspas, com cardinais. Da seguinte forma. Então, imagina que a gente tem um cardinal K, certo? Então, lembra, o que é um cardinal? É um ordinal que é o menor, que não tem nenhum ordinal menor do que ele, que está em bijeção com ele. Mas assim, você pode pensar como na noção intuitiva do que você pensa como cardinalidade de conjunto. Não vai fazer diferença. Se vocês preferirem pensar assim, tudo bem. A cardinalidade de um conjunto. Aí você tem outro cardinal, lambda. E aí você quer definir o que seria a soma desse cardinal. A soma desse cardinal vai ser, por definição, a cardinalidade. Eu vou colocar aqui assim. De x cartesiano 0, união y. Opa, errei aqui. Vou colocar aqui assim. Y cartesiano 1. Ok? Onde esse x é um conjunto que tem a cardinalidade k.
E o y é um conjunto que tem cardinalidade lambda. Assim, esse é um jeito de você definir a adição de cardinais em teoria dos conjuntos. Claro que essa definição, alguém pode encrencar, assim, principalmente porque tem especialista em álgebra aqui. Essa definição, ela depende, a princípio, da escolha do x, né? Eu quero somar cardinalidades de modo arbitrário, e para isso eu estou pegando representantes da cardinalidade para somar, para fazer aqui. Só que aí dá para mostrar um exercício legal, se você pega de x', ele tem a mesma cardinalidade do x, e um y' tem a mesma cardinalidade do y, então, quando você fizer essa coisa aqui, isso aqui vai estar em bijeção. Isso aqui vai estar em bijeção com o x' cartesiano 0, união y' cartesiano 1. Então tá, então a cardinalidade vai ser a mesma. E daí, que porcaria é essa? Por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, por que eu fiz esse truquezinho de colocar esse cartesiano 0 e esse cartesiano 1 aqui? Porque quando a gente soma coisas, a ideia da soma de cardinalidades é você somar coisas que são disjuntas. Então, se Joãozinho tem... Isso era para ser uma banana. Tá? Pronto, melhorou. Se Joãozinho tem... Eu não sei desenhar uma banana. Eu sou muito fracassado para isso. Se Joãozinho tem 3 negócios amarelos e depois ele consegue outras 2 coisas vermelhas, certo? Então vejam que aqui são coisas disjuntas. Então, quando você olhar o que ele tem ao todo, você vai chegar à conclusão de que ele tem 5 coisas coloridas. Mas nota que isso aqui, você dizer que tem 5, é você dizer que ele está em bijeção com um conjunto que tem 5 elementos. Só que aí o problema, esse cartesiano que a gente faz aqui é só para garantir que quando a gente faz com coisas mais abstratas, a gente tenha de fato a disjunção. Porque imagina que a gente pegasse para fazer a conta um negócio assim. Ó. Imagina que eu quero fazer quanto é 3 mais 2, isso é igual a 5. E aí aqui eu tivesse colocado só x união y. Se eu tivesse pegado como representante do 3 o conjunto que tem a estrela, coração e quadrado, certo? Então, esse cara tem 3 elementos, então é um representante legítimo desse cara. Aí eu peguei agora esse outro negócio que tem estrela e quadrado. Também é um conjunto com 2 elementos. Se eu simplesmente unisse esses dois, esse e esse, a união disso aqui ia ser o conjunto que tem estrela, coração e quadrado. Não ia ter 5, isso não ia dar o que a nossa intuição espera da adição. Só que quando a gente faz esse cartesiano 0, a gente está garantindo que independente de qual seja o x que a gente escolhe, qual seja o y que a gente vai escolher, eles vão ser distintos. Na prática, isso aqui é como se eu estivesse pendurando um 0 aqui, um 0 aqui, e um 0 aqui, e um 1 aqui, e um 1 aqui. Quando a gente faz isso, como fala, estrela 0 é diferente de estrela 1, porque 0 é diferente de 1. Mas grande porcaria. Por que eu falei disso? Porque aqui a gente está com definir soma de cardinais. A gente também define produto de cardinais.
tá? Se a gente tem kappa e lambda, o produto desses caras, e agora é mais fácil, vai ser a cardinalidade de x cartesiano y, onde a cardinalidade de x é igual a kappa e a cardinalidade de y é igual a lambda, tá? Isso funciona para cardinal infinito, finito, o que você quiser. Isso aqui dá intuição. Então, agora a gente tem duas operações naturais entre cardinais, tá? E aqui é importante frisar que é operação, porque como a gente está definindo isso para qualquer cardinal, no fundo a gente teria uma operação do universo dos conjuntos indo no universo dos conjuntos. Então, isso aqui não é conjunto. Então, lascou, né? Mas, moralmente, é como se fosse uma operação. Agora, o que é o legal aqui? Legal é que se a gente pegar um cardinal kappa e multiplicar por um lambda mais um mi, isso aqui vai dar exatamente kappa lambda mais kappa mi. Você vai conseguir fazer a distributiva dessas coisas. Isso vai ser reflexo do seguinte, né? Para você verificar que isso aqui acontece. Você pega um x que tem cardinalidade kappa, faz o produto cartesiano com um certo y, isso aqui vai ser reflexo desse negócio. Aqui, y união z. E aqui eu só vou pedir isso aqui, com y inter z igual a vazio. Porque se a gente assume que y e z são disjuntos, eu não preciso fazer essa frescura toda aqui. Eu simplesmente assumo que eles são disjuntos, isso aqui é irrelevante, eles já são obrigatoriamente distintos, não vai ter ninguém em comum, e aí vai dar o que a gente queria. Mas aí agora, se a gente pega isso aqui, o produto cartesiano, dessa coisa, esse negócio aqui vai ser exatamente o x cartesiano y união com x cartesiano z, será? E essa união vai ser disjunta. Será que eu estou falando abobrinha? Agora fiquei na dúvida. Vamos ver. Será que isso aqui acontece? Para a gente ver se isso aqui acontece ou não, o que a gente faz? Pega um infeliz aqui. O infeliz aqui é da forma xa. Certo? Se xa está aqui dentro, então é porque o x pertence ao xão e esse azinho pertence ao y união z. Só que, nesse caso, isso diz para a gente que o xa pertence ao x cartesiano y, se o A estiver nesse primeiro, ou o xa pertence ao x cartesiano z, caso o A esteja no segundo. Então, isso que acontece. Tranquilo? Sim, tá. Então,
Ok. Por outro lado, se você pega um... Tá, isso aqui significa exatamente dizer que o XA pertence... Deixa eu fazer assim, né? Isso aqui significa você dizer que o XA pertence a essa união. Por outro lado, se você pega o XA nessa união, então significa que ou o XA está no x cartesiano y ou o XA está em x cartesiano z. Então o x o xzinho vai estar no xão, invariavelmente, e o a vai estar ou em y ou em z. Então a gente vai ter chegado nisso aqui. Tendo chegado nisso, isso significa que a primeira coordenada está no x e a segunda está nessa união. Portanto, mostramos o C e somente C, e essas coisas são iguais. Agora, isso aqui, quando você olha a interseção desses dois animais, isso aqui é vazio, pois se a gente pegasse um x alfa que pertencesse à interseção, então esse alfa estranho ele ia ter que pertencer tanto ao y quanto ao z. Então o alfa pertenceria ao y inter z. Só que isso é vazio por hipótese. Lascou. Portanto, isso aqui é uma interseção vazia. E aí isso diz pra gente que essa igualdade equivale. Só que, se esses conjuntos são iguais, então a cardinalidade dessas coisas também tem que ser igual. Só que isso aqui é justamente a cardinalidade, o que a gente chama, esse cara é a cardinalidade do kappa lambda. Esse cara aqui cardinalidade tem cardinalidade kappa mi. Então a gente está fazendo uma união disjunta de coisas que têm essa cardinalidade, essa e essa. Então isso aqui é, por definição, kappa lambda mais kappa mi. Por outro lado, essa coisa aqui é o produto cartesiano de um conjunto que tem cardinalidade kappa vezes a união disjunta, vezes um conjunto que é a união disjunta de y e z. Então, a princípio seria isso aqui. Só que a cardinalidade desse y união z por ser disjunta é a soma dessas cardinalidades. Que no caso é lambda mais mi. Tá? Então, é um dos cenários onde você tem uma distributividade entre duas operações naturais. No caso aqui, você tem essa distributividade entre produto cartesiano e união disjunta. Seria isso. Tem outros exemplos mais ou menos artificiais do que esse. Só que aí eu vou ficar só nesse aqui pelo seguinte. Essa operação, a operação que a gente tinha nos naturais, ela, pelo menos no meu coração, ela é oriunda da soma em cardinais. Da soma de cardinais. Tal qual o produto. Porque dá para a gente mostrar que se a gente pega dois elementos dos naturais que são cardinais, né? E faz aquele tipo de operação, aquilo ainda vai estar dentro dos naturais. Então, beleza. O que acontece nos naturais fica nos naturais, é tipo Las Vegas. Então, a operação natural que a gente tem nos naturais vem de lá. Então, quando a gente vai fazer conta com naturais, a gente tem isso aqui, n vezes p mais q, isso aqui vai ser igual a np
mais NQ. De graça do contexto de cardinalidade. E daí, né? Bom, só que a gente construiu Z com a soma e um elemento neutro 0 como grupo a partir desse negócio aqui. Então, seria interessante. Então, nos inteiros até agora, a única coisa que a gente tem é a soma. Eu não sei multiplicar dois números inteiros. Eu só sei somar dois números inteiros. Mas, então, se pudéssemos definir uma multiplicação, produto é mais curto, um produto em Z que ainda satisfizesse. Preguiça de escrever essa palavra. Que ainda fosse ok. Pronto, muito mais fácil. Que ainda fosse ok. Com estrela, ficaremos felizes. Né? Porque é uma propriedade legal isso aqui. Você poder... Você ter essa distributividade, a gente vai ver que isso é muito poderoso, você poder linkar essas duas coisas. E assim, uma vez que a gente fizer isso, a gente vai ter o primeiro exemplo de um anel. Anéis não são tão comuns na natureza da teoria dos conjuntos. Tem um exemplo que eu vou falar talvez depois, mas anéis bonitinhos, do jeito que a gente gosta, em geral eles precisam ser cozinhados. Tá? Você precisa dar uma trabalhada lá. Se você for muito... Como é que fala? Caxias, fundamentalista, não sei. Se você quiser fazer tudo preto no branco lá para ver que existe mesmo, você tem que fazer as contas. Aí, ó, vamos ver. Deixa eu abrir agora o negócio para vocês. Como chama? Anéis de Poder, aqui. No texto tem a construção do produto. Eu vou só dar a ideia como ela é, tá? E aí eu falo do exemplo natural de anel que existe na teoria dos conjuntos e já encerro, porque já são 6h49. Mas antes de eu prosseguir, querem que eu volte alguma coisa? Alguma coisa ficou muito horrível, confusa lá atrás? Pode descer a lenha. Tranquilo. Tá bom. Ok. Então, então, vamos nos lembrar que porcaria é Z, né? Então, quem é Z mesmo pra gente? Formalmente, a gente tinha feito assim. A gente tinha pegado Z como sendo ômega, cartesiano ômega, quocientado por uma relação de equivalência. Que relação de equivalência? Opa, Silas Santos está digitando. Quocientado por uma relação de equivalência. Que relação de equivalência era essa? É uma relação de equivalência definida no cartesiano aqui. E a gente dizia que NM era equivalente a AB
C e somente C, valia uma regra de 3 para adição. Então, esse cara mais esse cara era igual a esse cara mais esse cara. Aí a gente viu que isso era uma relação de equivalência, tudo bonitinho. E a gente definiu para um certo par aqui e um outro par aqui, a gente definiu uma operação em Z, que era simplesmente você fazer coordenada a coordenada, aqui barrado. A gente viu que isso estava bem definido. E aí essa é a operação de soma nos inteiros. E aí na prática, então, moralmente, esse m se comporta assim. A gente vai pensar no n como sendo o par n0. A gente vai pensar no menos n, que a gente conhece da escola, como sendo o 0n. E aí, disso aqui, segue que um par da forma nm, a gente pode escrever como se fosse n menos m. Então, é assim que a gente pensa, é assim que a gente formaliza, digamos assim, a construção, um dos jeitos, né? Que a gente formaliza a construção dos inteiros a partir dos naturais. Eu estou sendo bem cuspido aqui, tá? Porque a gente já viu antes. É meio que só para relembrar. E tem no texto, essa porrinha toda, tá bonitinho. Ó. Aí, ó, qual que seria o problema, né? Engraçado, ela estava digitando, mas não digitou mais. Mas enfim, a gente quer definir dados alfa e beta pertencentes a Z. A gente gostaria de definir isso aqui, ó. A gente gostaria de definir alfa. O que é alfa vezes beta? A gente quer definir uma nova operação nos inteiros, tal que quando a gente fizesse alfa vezes beta mais gama, onde esse mais é a soma dos inteiros, isso aqui acontecesse. Alfa, beta mais alfa, gama. É isso que a gente quer fazer. Preservar aquilo que a gente já conhecia em cardinais. Só que o que é um alfa que mora nos inteiros, né? Um alfa que mora nos inteiros é uma coisa da forma n-m. Um beta que mora nos inteiros é uma coisa da forma x-y. Então a gente quer definir o que seria o n menos m vezes o x menos y. A gente quer definir o que é isso. E aí, a definição que a gente vai, que se adota, um dos jeitos de mostrar, é você fazer aquilo que você define do jeito que você gostaria que isso aqui se distribuísse. Então, isso aqui vai ser n vezes x, aí menos n vezes y, menos mx mais my. Claro que a gente a ideia, a gente não disse que um número inteiro podia ser escrito assim. Um número inteiro ele tem que ser escrito como um número natural subtraído de outro. Então aqui a gente vai escrever isso como sendo nx mais my menos ny mais mx. Então, essa aqui vai ser a definição
Eu estou dando a heurística por trás da definição. Por que a definição é essa? Porque a gente gostaria que isso aqui acontecesse. Então, a definição é essa. Aí, qual que é a treta que faz a gente perder muito tempo na vida e ficar triste e essas coisas assim? Mostrar que está bem definido. Porque aqui eu peguei um número inteiro da forma n-m. Por exemplo, isso aqui podia ser um 7 menos 5. Ou melhor, podia ser um 5 menos 7. Só que esse 5 menos 7, eu também posso expressar ele como sendo 13. E agora? Menos 11. Eu posso fazer uma coisa assim também. E aí, a mesma coisa para o que está aqui. Então, a gente tem que ter o trabalho de verificar que se você tem um outro par de números naturais que satisfaz, que é igual aqui, se você pega n' e m', tá? Que quando você faz isso aqui é igual a isso, e se você pega x', y', tal que isso aqui acontece, opa, então quando você fizer essa fórmula aqui, trocando os n's por n', x por x', m por m', y por y', quando você faz essa fórmula aqui, ela vai ser equivalente, vai ser a mesma coisa que você tivesse feito com nx, my. Você tem que mostrar que está bem definido. E é um porre fazer isso. E assim, já são o quê? Já são 7 horas, praticamente. Então, eu acho que não compensa eu gastar o tempo de vocês fazendo isso no seminário. Se for o caso, o Lucas pode ver isso durante a semana e aí na sexta-feira eu discuto com ele. Porque a gente tem esse encontro. Eu e o Lucas temos esse encontro agora, que é público, e aí na sexta-feira é um que é só nosso, é exclusivo. Aí ele pode fazer, tentar fazer esse em casa e tal. Se der ruim, a gente discute na sexta. Pode ser, Lucas? Com certeza. E aí, assim, no texto, eu fiz, tá? No texto isso está feito. É um porre? Mas eu fiz lá. Eu perdi, sei lá, algumas semanas de vida, porque quando a gente faz. Vocês já assistiram Death Note, eu imagino. Algumas pessoas aqui já assistiram. Tem um negócio lá que quando você faz um pacto para saber quando as outras pessoas vão morrer, você perde um tempo de vida. Tem um negócio assim. E em matemática tem umas certas demonstrações que quando você faz elas, você perde tempo de vida. Assim, tá, eu vou fazer essa demonstração. Tudo bem, mas você vai morrer, sei lá, 2 dias mais cedo que você morreria se não tivesse feito ela. Então foi isso. Eu sacrifiquei parte da minha existência para fazer esse negócio. Tá feito aqui, tá? Vocês podem ver quem quiser. É bem chato. E aí, assim, só para eu vou dar mais um exemplo de uma coisa onde essa estrutura, esse tipo de distributividade acontece, e aí eu vou fechar com a definição de anel. E aí, acabou. Mas eu tinha falado que era Tá, eu só vou dar o exemplo, tudo bem. Então, outro exemplo é... Outro exemplo. Ele parece esse, mas quando você pega o conjunto das partes x, só para lembrar, é o conjunto das coisas que estão contidas em x, há duas operações naturais. A gente tem a interseção
Então a gente tem a interseção, que pega um rapaz aqui e manda na interseção desses dois infelizes. E a gente tem a união. Que pega dois animais aqui, pega um A e um B e manda na união desses caras. Elas são operações bonitinhas, porque todas essas duas aqui é comutativa, essa aqui é comutativa. Essa aqui é associativa, essa aqui é associativa. Essa aqui tem elemento neutro. A saber, é o próprio x. Se você faz A interceptado com x, dá o próprio A. Legal. A união também tem elemento neutro. O elemento neutro, nesse caso, é o vazio. Se você une qualquer coisa com vazio, dá qualquer coisa. Tá? Então, unir com vazio não muda nada. E aí, quando a gente faz esse negócio aqui, a gente olha que A interseção B união C é igual a A inter B união A inter C. A gente fala, caramba, olha só, mais um cenário onde as coisas são bonitinhas e perfeitas. Aí, quando a pessoa for ver o que é um anel, ela já vai falar, poxa, isso aqui deve ser um anel, né? A pessoa já vai seca o pote. Porque o anel, só para já adiantar, eu falei que não ia dar, mas no próximo eu vou falar direitinho disso. Mas o anel tem uma soma e um produto, onde essa soma aqui é um grupo abeliano. E esse negócio aqui é um monoide. E as coisas se distribuem. Vale uma distributividade nesse sentido. Aí quando a gente olha esse tipo de coisa, a gente já vai seco. Eu cometi esse erro várias vezes na minha vida. Detalhe, eu já tinha saído, eu estava no doutorado e eu já achava que isso aqui ia dar um anel. Tá? Assim, por preguiça de fazer as contas. Aí você fala, vou pegar a interseção e fingir que é uma multiplicação e a união e fingir que é um grupo. Bom, é comutativo associativo, tem elemento neutro, é comutativo associativo, tem elemento neutro e vale a distributiva. Aí você já vai com... Você finge que esse aqui é vezes esse aqui é mais. E aí você já está todo feliz, achando que encontrou um anel. O problema é que a soma não é um grupo abeliano, não é um grupo comutativo, nesse caso. Porque para a união ser um grupo, dado um cara, você teria que ter o inverso dele. Alguém que quando você une, dá o vazio. E unir, a gente pode pensar moralmente, quando você une um conjunto com outro, você só está agregando, você só está aumentando. Você nunca vai pegar um conjunto, unir com outra coisa e dar o vazio. Não existe antimatéria em teoria dos conjuntos. Não tem esse negócio. Não nesse contexto puro aqui. Você pode forçar a barra. Então isso aqui é quase um anel. Mas dá para você ajustar isso aqui com aquela tal da diferença simétrica. Só que aí no próximo seminário eu falo desse negócio, mas era só para dar uma ideia de que essas coisas surgem naturalmente em contextos de conjuntos e assim... E aí faz sentido você abstrair para estudar essas coisas. O problema é que isso aqui vai ser quando a gente colocar a operação, como chama? A operação de diferença simétrica no lugar dessa união, para quem já sabe o que é,
esse cara vai dar um anel de característica 2. Inclusive, eu fucei até encontrar esse anel porque eu queria falar de um anel de característica 2 sem ter falado de quociente. Esse foi o único jeito que encontrei. Mas enfim, tá bom. Falei demais. Mas pelo menos são 7h06, não tá tão tarde. Eu vou calar minha boca agora, deixar vocês se manifestarem enquanto eu bebo água. Ué. Priscila tinha saído, ido pro canal de voz geral, eu trouxe ela de volta. Manifestação. Ok. Priscila Santos está digitando. Desculpa, eu me perco na vida. Eu sei como é. Fabiola, se quiser me xingar, alguma coisa assim, fica à vontade. Melhor não. Ok, tá. Assim, só pra fazer, assim, teaser do que vem pela frente, só pro... Assim, porque às vezes fala, não quero ver essas coisas, mas... A gente tá entrando agora em anel. Eu tentei dar uma motivação pra coisa de anel. No próximo, a gente vai ver anel direitinho. A gente vai ver os axiomas de anel, essas coisas todas bonitinhas. A gente vai ver corpos, só que sem muitos exemplos. Enquanto vocês se manifestam aí. Aí depois a gente vai ver, vai começar a ficar interessante, porque a gente vai ver... Eu nem lembro exatamente o que é depois. Ações. A gente vai ver ações. Aí aqui, em ações, no caso, ação de grupo, ação de... é onde vai aparecer módulo. Módulos e espaços vetoriais. E depois que a gente tiver visto todos esses objetos, a gente vai começar a ver morfismos entre essas coisas. Então a gente vai ver o que é morfismo de grupo, o que é morfismo de anel, o que é morfismo de módulo, o que é morfismo de espaços vetoriais. E depois a gente tiver gastado um tempão vendo essas coisas, a gente vai para estruturas livres. Então aqui a gente vai ter essencialmente álgebra linear, um pouquinho. Aqui vai ficar mais pesadinho. Álgebra linear, só que sem matrizes. Matrizes são proibidas. Tá? Álgebra linear sem matrizes. Aí a gente vai ver polinômios. E aqui muita coisa de polinômios. A gente vai construir anel de polinômios, vai ver divisão de polinômios, vai ver um pouco sobre extensões integrais, transcendência, umas coisinhas assim. E aí depois a gente vai encher o saco de ver isso, a gente vai ver quocientes. E de novo, esses quocientes, a gente vai ver tudo junto. Quociente de grupo, de anel, de módulo, para fechar o bagulho. Mas assim, isso não é coisa que eu tô falando que a gente vai terminar de ver mês que vem. Isso é o roteiro para essencialmente, isso aqui é quase o roteiro de quase toda a IC. Tá? Então, pode ser que nesses seminários de terça eu até vá andando mais rápido. Só que possivelmente nos de sexta eu vou ficar revisitando as coisas com mais calma. Tá?
Mas mesmo vendo com mais calma, eu acho que não. Eu sou favorável aos spoilers. Então, a gente vai vendo umas coisas com calma e vai avançando. Até que eventualmente a gente avança uma coisa e isso já ajuda a dar um pouco mais de motivação porque a gente está vendo com cuidado. Então vão ser duas timelines diferentes, mas aí assim, isso aqui vai demorar bem para a gente ver isso. Dependendo de como andar a coisa, a gente vai entrar depois num negócio que chama álgebra universal, que é pegar isso tudo aqui e ver num saco só. Ah, isso aqui é tudo caso particular de uma desgraça. E a gente vai ver isso aqui, mas não é o foco principal. Só se der tempo. Se não der tempo, dessa parte aqui a gente vai pular para corpos ordenados, que é aquele comecinho de análise, aquela coisa assim. É só para fazer um outline do que virá, para para quem não é o Lucas, para o complementar do Lucas ver se quer. Complementar do Lucas não, né? Lucas é um ponto. Conjunto unitário do Lucas, complementar do conjunto unitário do Lucas, se pretende ver os próximos ou não, tá? Vai ser isso. Agora sim, bom, vocês não se manifestaram no chat nem no áudio enquanto isso, enquanto eu falei esse mundo de abobrinha, então vou encerrar para deixar, sei lá, vocês ficarem em casa. Deixa eu encerrar a gravação.